Bem, bom dia a todos que nos acompanham. Aqui trata-se de sessão ordinária de julgamento da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A Câmara se compõe de todos os seus integrantes, portanto, há o quórum completo dos membros da Câmara, com a presença também do Dr. Sérgio Abinar Serrano, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, também da secretária, doutora Ayane, secretariando os trabalhos, do oficial de Justiça e de suporte técnico, né? Ana Clara também, dando aqui o suporte técnico para a sessão. Nós temos uma forma híbrida de videoconferência, ou melhor, de realização de sessão por vídeo, né, e também presencial. Estamos aqui na sala de sessões do tribunal, portanto, o advogado que pretender fazer sustentação presencial poderá comparecer à sala de sessões, aqui no 8º andar do tribunal. Bem, anunciado o feito, já havendo advogados presentes, então damos início aos trabalhos, cumprimentando os advogados que já estão conectados. Nós temos hoje uma pauta até longa, porque é continuidade, né? Nós temos 39 processos, em continuação à sessão de terça-feira, e temos inscrições por parte de 11 advogados, ou 11 inscrições, uma delas abrangendo 2 advogados. Como já disse, né, os julgadores, doutor Aureliano, juiz substituto, e doutor Sival, também juiz substituto, estão atuando na 2ª Câmara Criminal e só poderão participar desta sessão por volta das 10 horas, segundo informaram, entre 9h30 e 10 horas. Então, os casos em que eles tiverem que necessariamente participar não serão julgados até esse horário, para conhecimento, né, dos presentes. Também serão adiados, e nós anunciamos, apesar que nem todos os advogados estão conectados, mas podem estar alguns pelo YouTube, o número 7 da nossa pauta, de Goiânia, um habeas corpus impetrado pelo doutor Marcelo de Rezende, em favor de Eduardo Santos, Pablo Soares, Adeilson Alves, Daniel Serra Dourada, Gesiel do Nascimento, terá o seu julgamento adiado, porque o desembargador Fábio Cristóvão continuará com vista. O relator, desembargador Delcio, está com vista ao desembargador Fábio, que pretende ainda concluir o estudo. Também o número 12, uma apelação criminal da relatoria do desembargador Fábio, revisão do desembargador Eudélcio, em que primeiro apelante Jonathan da Silva Moreira, segundo apelante Edson Cristino de Souza e mais 11 apelantes. Esta apelação também terá o seu julgamento adiado, porque o desembargador relator continuará com vista. E ainda o número 16, recurso do Distrito de Goiânia, em que é recorrente Gustavo Fernandes, está com vista também ao eminente desembargador Fábio Cristóvão, que continuará com vista, e explicando, né, que ontem esteve o dia todo em sessão da corte, não pôde concluir os estudos. Número 17 também, apelação criminal de Pires do Rio, em que é apelante Baldeir Ferreira dos Santos, relator desembargador Ivo Favro. Esta apelação também será julgada nas próximas sessões. E, por fim, o número 18, também na relatoria do desembargador Fábio Cristóvão, que está com vista após sustentação oral. Apelante é OSC, advogado Jorge Dazi, apelado do Ministério Público, ficará também, da comarca de Goiânia, ficará também para a próxima sessão seguinte,
segundo comunicou o desembargador Fábio, que é o relator desta apelação de Goiânia. Então, são esses os anúncios iniciais e vamos, então, dar início efetivamente aqui aos julgamentos. O primeiro inscrito é o doutor Isaac Maia Ramos, mas o número 30, cujo relator é o doutor Aureliano. Então, como já foi dito, né, o doutor Aureliano só deverá acessar aqui a videoconferência por volta das 9h30, 10 horas. Depende de ele ser liberado lá na outra Câmara. Então, esse aqui fica aguardando, o número 30, como julgar, sem a presença do relator. A segunda inscrição é a doutora Priscila Fabiane Alves Souza Teles. A secretaria está me informando que ela não entrou ainda, não conectou a videoconferência. Nós vamos dar mais uma oportunidade, se mais à frente não conectar, julgaremos sem a presença do advogado. Doutor Marcelo Antônio Borges, doutor Gadiel Carvalho de Jesus. Doutor Gadiel está na sala? Doutor Marcelo ainda não. Eduardo Fábio Cristóvão, relator, é o número 32. Como? Já estou presente. Doutor Gadiel, né? Mas doutor Marcelo, que também está inscrito, não se fez presente. Doutor Joaquim Francisco está presente? Vamos fazer o seguinte, doutor Gadiel. Vamos ouvir o doutor Joaquim e aí eu anuncio novamente este feito que tem o doutor Marcelo. Se o doutor Marcelo não conectar, nós faremos julgamento. Tá, certo? Perfeito. Então, vamos anunciar o número 33, que é o doutor Joaquim Francisco Nunes, está inscrito para sustentação oral. Aqui trata-se de feito da relatoria do desembargador Ivo Fávaro, e é uma apelação da comarca de Cavalcante, sem revisor, parecer do doutor Nilo Mendes. Quem é apelante é Luciano Nunes Bandeira, advogado Gleison Joaquim Teles e o doutor Joaquim Francisco Nunes Bandeira, apelado ao Ministério Público. E, portanto, anunciado o feito, eu passo a palavra ao desembargador Ivo para o relatório do feito. Luciano Nunes Bandeira foi denunciado nas sanções do 147 por 2 vezes do Código Penal em relação a Adriano Emilson de Paula Campos e Carlos Alberto Pereira e artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 3 da 11.340 e artigo 24A da mesma lei em relação a Renata Pereira e Chuli, tudo na forma do artigo 69 do dispositivo penal. Dos autos que no dia 21/10/19, por volta de 16 horas, no posto de saúde situado na Avenida Tiradentes, Centro, em Cavalcante, o denunciado ameaçou o Adriano e o soldado PM Carlos Alberto de causar-lhes mal injusto e grave. Consta que, não aceitando o fim do relacionamento com Renata, sua ex-esposa, Luciano dirigiu-se até o posto de saúde, local de trabalho dela, e ali deparou com Adriano, atual namorado dela, instante em que começou a correr atrás do mesmo e com uma faca dizia: "Vou te matar, vou te quebrar". Acionada, a polícia militar compareceu ao local, mas o denunciado já tinha evadido. Em perseguição, a equipe policial, composta pelos soldados PM Carlos e Isaías, abordaram no próximo da prefeitura e, ao ser conduzido para a delegacia, Luciano, em tom pejorativo, disse para o primeiro: "Então, você que é o bonitão, tire essa porra dessa algema aqui que está me incomodando". Ao ser colocado na cela, disse em tom ameaçador para o mesmo fardado: "Eu sei onde você mora". Narrar que, nas mesmas condições de tempo, hora e local, o denunciado, não aceitando o fim do relacionamento dito e, por ciúmes,
surpreendeu Renata no seu local de trabalho, causando tumulto e balbúrdia, agredindo-a e lesionando sua mão. Descumpriu decisão judicial que decretou as medidas protetivas de urgência, dentre elas proibição de aproximar do local de trabalho. Nesse mesmo intimado, Luciano foi intencionalmente até o local, causando o tumulto relatado. A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu do crime de lesão corporal com fundamento 386.5 do CPP, mas o condenou por infração dos artigos 147, por 2 vezes, 331 do Código Penal e 24A da 11.340 em concurso material. Pelas ameaças a Adriano, a 1 mês e 7 dias de detenção. Pela ameaça a Carlos Alberto, 1 mês e 3 dias de detenção. Pelo desacato, 6 meses de detenção. Pelo descumprimento da protetiva, 3 meses e 11 dias. Concurso material, 11 meses, 21 dias de detenção, aberto. Aplicada novas medidas protetivas e revogada a prisão preventiva com expedição do alvará. Recurso em liberdade. A apelação alega ausência de dolo e atipicidade das condutas, com a consequente absolvição e inconstitucionalidade do crime de desacato. Subsidiariamente, a redução da sanção imposta e suspensão condicional. Contra razões pela manutenção, Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo. É o relatório, presidente. Está sem som, presidente. Está sem som. Tá, já ouvi. Doutor Joaquim tem 10 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, demais integrantes dessa egrégia Câmara Criminal, senhor Procurador de Justiça, senhoras e senhores. Bem, Excelência, conforme foi muito bem relatado pelo desembargador... Doutor Joaquim, desculpa interromper, mas é só pelo seguinte, parece que está tendo um certo eco na sua sonoridade. Será que melhorou um pouco, Excelência? Sim, parece que melhorou um pouco. Pode continuar, vamos ouvir. Se não estiver compreendendo, eu comunico novamente. Tá bom. Bem, Excelência, conforme foi relatado, o acusado, Luciano, ele foi condenado por 3 crimes, né? 2 de ameaça e 1 de descumprimento de medidas protetivas, quais constavam da denúncia. Também foi condenado por um crime de desacato que não constava da denúncia. Em relação aos crimes de ameaça, Excelências, a defesa está sustentando na apelação a tipicidade dos mesmos. Em primeiro lugar, com relação à ameaça ao sargento Carlos Alberto, a conduta ela é atípica porque não foi caracterizado nas palavras do acusado nenhuma ameaça de modo injusto e grave. A própria denúncia, ela demonstra isso, quando ela diz, abre aspas, quando o sargento Carlos Alberto conduzia Luciano para a cadeia, o mesmo, em tom pejorativo, proferiu palavras para o mesmo dizendo, então você que é bonitão, e tira essa porra dessa algema aqui que está me incomodando. E eu sei onde você mora, fecha aspas. Então, como se vê, o que se fez foi umas palavras, proferindo algumas palavras em tom pejorativo, jocoso, de galhofa, de brincadeira, que não teve jamais um ponto de intimidar, nem de prometer algum malefício. Eu lembro que Celso Del Monte, na sua doutrina, diz que ameaçar significa procurar intimidar, prometer malefício, e que o mal que denuncia deve ser injusto e grave, que se não for grave, não existirá o crime. Então, a situação que se afigura nos autos, Excelência, é de umas palavras que foram proferidas mais em tom jocoso, em tom de ironia,
mas nenhuma promessa de mal injusto e grave. Isso em relação ao crime de ameaça ao sargento Alberto, portanto, que se afigura atípico em razão do que a defesa pede a absolvição. Outro fim, excelência, em relação à ameaça a Adriano Milson, verifica-se também a tipicidade da conduta. Isso porque, nesse caso específico, não houve a promessa de um mal injusto e grave para o futuro. Conforme muito bem relatado, o que se denota das provas dos autos é que o acusado, ele quis de imediato agredir Adriano. Então, ele procurou Adriano para revidar uma agressão anterior de Adriano, que Adriano teria proferido a ele, e não para prometer um mau futuro a Adriano. Ele tentou agredir Adriano de imediato, só que ele não conseguiu e desistiu dessa empreitada. Mais uma vez, eu lembro a doutrina de Celso de Abramo, que diz que a ameaça pode ser de mal futuro ou até mesmo iminente, mas não de mal presente ou subsequente. E diz mais, o dano anunciado deve ser futuro, embora de próxima realização, mas não deve produzir-se no próprio instante da ameaça, como que o fato tomaria outro caráter. E diz mais, o mal se ameaça deve ser futuro, pois o atual não configura o delito. O mal deve ser futuro, mas não precisa ser remoto, servindo iminente. Fecha aspas. Então, excelência, a prova dos autos toda era que o que o Luciano pretendia era, naquele exato momento, agredir Adriano, mas ele não proferiu ameaça contra Adriano. Portanto, mais uma vez, se afigura a atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça. Em terceiro lugar, excelência, com relação ao crime de desacato, como já dito, esse crime não constou na denúncia, mas o juiz, ele procedeu a multar Filibelli de maneira indevida, data vênia. A denúncia não se falou jamais em crime de ameaça. A denúncia só tratou de lesão corporal em face de Renata, a Adriana e a sargento Alberto, de descumprimento de medida protetiva. Mas a sentença não levou o feito e condenou o acusado também pelo crime de desacato. O que é mais grave, excelência, é que assim agindo, a sentença, ela incorreu no indefinido, porque ela usou as mesmas expressões que o acusado teria proferido contra o sargento Alberto, e pelas quais ele já foi condenado pelo crime de ameaça, para também condenar o apelante ao crime de desacato. Eis o que diz o juiz, abre aspas, o Ministério Público imputou o acusado na denúncia prática do crime de ameaça contra a vítima mencionada, quando o acusado direcionou à vítima a seguinte frase: então você que é o bonitão, e tire essa porra dessa algema aqui que está incomodando. As mesmas palavras, o acusado já foi condenado pela ameaça ao sargento Alberto. E o juiz, usando essas mesmas palavras, condenou ele também por desacato, ou seja, desinibe. Então, além de se tratar de um multaço de débito indevido, que desatendeu o princípio da correlação e que não proporcionou ao apelante se defender desse fato, o juiz incorreu no desinibe. Então, e além de ser desinibe, além de ser um multaço de débito indevido, o que se verifica é que não há tipicidade nessa conduta, porque essas falas não significam menosprezo, descaso, menoscabo à função do sargento Alberto. Então, além de ser nula essa condenação, pela taxa de guerra indevida, pela ausência do princípio de correlação, também é uma conduta atípica. E, por último, excelências, com relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, se afigura também a atipicidade. Isso porque a denúncia ela diz que o acusado teria ido ao local de trabalho da Renata, ex-companheira do apelante, intencionalmente, quando a prova dos autos demonstra que, na verdade, houve um entreveiro entre o Luciano, o apelante,
e o Adriano, atual namorado da Renata, lá no restaurante Baú. O Adriano o Luciano, e quando o Luciano reagiu e tentou correr atrás dele, o Adriano se evadiu e correu lá para o local de trabalho da Renata. E o Luciano foi atrás de Adriano. E o Adriano entrou no local de trabalho da Renata e o Luciano entrou atrás, na intenção de alcançar o Adriano e exigir dele uma desforra, ou talvez até mesmo de agredir o Adriano. Mas a prova dos autos demonstra que jamais o Luciano teve a intenção de descumprir a medida protetiva, porque ele não foi voluntariamente ao local de trabalho de Renata para alcançar a Renata, para conversar com a Renata, para ter qualquer contato com a Renata. Isso que aconteceu desse contato com a Renata foi incidental, não foi da intenção do agente, do apelante Luciano. Então, não há, nessa passagem, o dolo de descumprir a medida protetiva, em razão do que se afigura também atípica essa conduta e, em virtude disso, o apelante também requer a absolvição. Então, excelências, são esses 4 aspectos que o apelante quer destacar, dentre outros aspectos que estão, outros itens que estão nesse momento, mas que não vai sustentar por conta do decurso do prazo, por conta da execução do prazo, mas que ficam considerados, em especial, a revisão da dosimetria da pena. Então, o apelante requer absolvição em relação aos crimes pelos quais foi condenado e deixa vossas excelências, com vossas consciências, para que profiram o melhor julgamento. Agradeço a todos e meu bom dia. Bom dia, doutor. Eu volto a palavra ao eminente relator, desembargador Fábio. Bom, presidente, de imediato, eu provejo o recurso parcialmente na questão do artigo 24A da 11.340, que efetivamente ele não foi procurar Renata. Ele não se aproximou de Renata com o objetivo de vê-la, alcançá-la. Ele foi no local onde ela trabalhava à procura do Adriano. Ele foi com um objeto, uma faca, ele disse que não era faca, era um ferro, mas ele aprontou o maior escarcéu lá no posto de saúde, pôs gente para correr, o médico que estava atendendo contou isso, que ele chegou com um objeto na mão, que ele não distinguiu, mas que ele aprontou uma confusão. Testemunhas também ouvidas, algumas sem querer apontar alguma conduta do réu, mas disseram que realmente houve uma grande confusão lá no posto de saúde. O Adriano se sentiu ameaçado, diz que colocou Luciano diz que pôs uma enfermeira entre ele e o Adriano para se defender e saiu correndo, foi à delegacia. Mas a intenção do apelante lá realmente era agressiva e diz que quer conversar comigo, quer acertar comigo, eu estou aqui, e com a faca na mão. Ele foi à delegacia e os policiais foram até o posto de saúde, não encontraram, mas ele foi visto logo adiante, eles o prenderam e ele disse a um policial: você que é bonitão, eu sei onde você mora, eu vou atrás.
Então, essas duas ameaças estão caracterizadas, presidente. Realmente, a atitude agressiva em relação ao militar e ao Adriano e o Carlos Alberto, que é o militar. Ele alega que 331 é inconstitucional, mas não é, não ofende nenhum preceito do Pacto de São José, é um tipo penal previsto no 331 do Código Penal e não se presta a silenciar ideias incômodas do Estado, ferindo direito de expressão. Na verdade, o que se pretende não é silenciar o Estado, mas impedir que a manifestação se faça de forma demasiadamente ofensiva. Já tem precedente do Superior Tribunal de Justiça dizendo que está em vigor e é punível. Mas, no caso, não houve esse desacato, assim, de forma a menosprezar, humilhar o servidor. Foi aquela resignação por estar preso, algemado e levado à delegacia. Eles relatam que lá no presídio ele teve um comportamento absolutamente exemplar, nada havendo de ofensivo aos policiais. Também absolve em relação ao 331. Remanesce apenas, então, o 147. Por duas vezes, aplica continuidade. A pena maior de 1 mês e 7 dias, a fração de 1/6, vai para 1 mês e 13 dias de detenção no aberto. E, em seguida, defere a suspensão condicional da pena por 2 anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução penal. Em síntese, desacolhido o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concluído recurso, dou-lhe parcial provimento para absolver o apelante das acusações relativas ao artigo 331 do Código Penal e 24 da Lei 11.340. Manter sua condenação pelos crimes de ameaça, reconhecendo de ofício a continuidade delitiva com a concessão da suspensão condicional da pena. É o voto, presidente. Como vota o desembargador Paganucci? Eu acompanho o relator, presidente. Como vota o desembargador Fábio Cristóvão? Também acompanho o relator. Então, a turma julgadora, por unanimidade, adotou o voto do relator no sentido de dar parcial provimento ao apelo, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, mantendo a condenação pelo crime de ameaça e absolvendo quanto aos demais, reconhecendo a continuidade delitiva e deferindo a suspensão condicional da pena, nos termos do voto do relator, e fica assim proclamado o resultado e concluído esse julgamento, doutor Joaquim. Bom dia, Vossa Excelência, nós continuamos. Muito obrigado. Bom dia. Bem, aqui agora, pela ordem, doutora Priscila, assessor? Também não. Então, nós vamos atender a pedido de sustentação oral do doutor Norberto. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutor Norberto. Tudo bem, né? Doutor Norberto Rodrigues e o doutor Gadiel Carvalho são inscritos para o número 32, cuja relatoria é do desembargador Fábio Cristóvão.
de Campos Faria. É uma apelação da comarca de São Luís de Montes Belos, em que relator Osbardor Fábio, revisor Osbardor Delcio Machado Fagundes, tem parecer da doutora Yara Alves Ferreira pela Procuradoria. Apelante Fábio Aparecido de Souza Neto, Felipe Vieira da Silva e Amanda Severo Ferreira Alvelar. Portanto, 3 apelos. 3 apelantes, cada um com um apelo, né, autônomo. Então, esse é o feito a ser julgado. Eu passo a palavra ao desembargador Fábio, que é o relator desta apelação. Aqui, presidente desembargador Aldélcio. Em 15 de fevereiro de 2021, a Amanda e o Felipe, eles foram, conforme a denúncia, eles se deslocaram até a cidade de Nazário com um carro alugado e foram lá para buscar uma porção de cocaína e voltaram com essa porção de cocaína e entregaram para o Fábio. Mas a polícia já tinha já tinha uma denúncia anônima de que seria entregue uma droga na casa do Fábio. Então, a polícia já estava lá esperando esse acontecimento. Então, a polícia viu eles parando, assim, até inclusive na contramão, para na porta, nem desce do carro e entrega alguma coisa, né, para o Fábio. A polícia, então, sai em perseguição a esse carro, conduzido pelo Felipe com a Amanda no carro, os dois. E aí aborda os dois, encontra uma porção de maconha, não é tanto assim, mas 70 e poucos gramas com a Amanda. E aí a polícia volta na casa do Fábio, e lá na casa do Fábio a polícia encontra 492 gramas de cocaína, lá já no vaso sanitário, e suspeita até que ele teria se livrado de mais droga, mas conseguiu apreender essa quantidade de droga. Eles foram denunciados, os 3, por tráfico e associação para o tráfico. Mas o juiz absolve todos pela associação e condena todos pelo tráfico. Ele até reconhece o tráfico privilegiado para o Felipe e para a Amanda. Não concede para o Fábio, porque o Fábio é reincidente. Aí, os 3 réus meio que confessam, todos confessam, menos o Felipe, que fala que ele era só namorado e não sabia, assim, se bem que ele admite que ele foi acompanhar a Amanda para pegar essa droga, só que ele alega que pensava que era para ela, mas isso configura o tráfico, mesmo assim, ele levar, transportar e tudo. Aí, o que eles pedem nos recursos? O Felipe, ele quer ser absolvido por insuficiência de prova, quer o reconhecimento de participação de menor importância, ou quer a minoração da reprimenda no maior grau, e a Amanda, ela pede para desclassificar para uso, que é a fixação da pena também no mínimo legal, que é atenuante da confissão, que é tráfico privilegiado também na maior fração, quer que reduza a pena de multa no mínimo e quer a confirmação da posse dos direitos do veículo apreendido ao proprietário legal. O Fábio, ele pretende que seja afastada a suposta reincidência, quer a redução da pena no mínimo legal e quer circunstâncias judiciais da conduta social e consequências sejam consideradas favoráveis ou neutras. Presidente, eu estou dando parcial provimento, se os advogados, assim, só para antecipar julgamento, já que a pauta também está longa. Em relação ao Fábio, infelizmente, ele está provado que ele é reincidente. O trânsito em julgado aconteceu há muito tempo, mas o arquivo foi só agora, no ano 2020. Então, não tem como, acho que foi 2020, não tem como afastar a reincidência. Então, por isso, ele não tem como ser beneficiado pelo tráfico privilegiado.
mas o doutor Norberto tem razão em relação ao juiz equivocadamente considerar como desfavorável consequências do crime de tráfico, sendo que usa-se, o tráfico é perigoso para a sociedade, quer dizer, poderia usar como consequência no evento provar assim, vendeu a droga para tal pessoa, a pessoa teve uma overdose, por exemplo. Aí é consequência deste caso concreto. Agora aqui não, só usa genericamente o malefício que o tráfico faz para a sociedade. Então, realmente não tem como. E usa também conduta social, colocando os antecedentes, o comportamento dele no histórico criminal, que também não procede. Desembargador Fábio, mas poderia, então, porque já está apresentando o voto com detalhes. Porque depois, se o advogado não concorda, ele vai ter que fazer sustentação oral. Podia chegar ao final, a pena ficou enquanto. E aí eu consulto se eles querem ou não fazer sustentação. Tá, então, e para o desembargador Eldelcio, o senhor entender também. Então, em relação ao Fábio, a pena fica em 6 anos, fica o regime fechado, 600 dias multa, fica o regime fechado porque ele é reincidente. Então, não tem jeito. Em relação à Amanda e ao Felipe, como a Amanda é confessa, a pena vai para o mínimo, fica 5 anos. E como o Felipe é menor de 21, também vai para o mínimo, 5 anos. Eu estou reduzindo 1/3, porque o juiz concedeu o tráfico privilegiado, pela natureza da droga e pela quantidade, 500 gramas de cocaína e tal. Então, a pena fica abaixo de 4 anos, fica no regime aberto, suspendo por 2 restritivas de direitos. O veículo eu estou devolvendo, porque é da locadora. Como que eu posso julgar, falar, a locadora tem envolvido? Né? Não sei, eles alugaram, poderia até estar, mas não dá para falar isso. Então, eu estou mandando devolver o veículo. Então, presidente, é isso. Eu acho que, em resumo, acho que os advogados concordam também, porque eles réu confessam, a pena está quase, no mínimo, abaixo de 4, também para os dois do tráfico privilegiado. Eu vou consultá-los, né? Certo. Então, é assim que eu estou votando, presidente. Se tiver atendido toda a pretensão recursal, mas se não houver, o advogado tem o direito também de se não tentar atendeu convencer toda. os demais, né? Doutor Norberto, gostaria de se manifestar se, nessas condições apresentadas pelo relator, satisfaz a defesa? Dispensa a sustentação? Eu dispenso, inclusive era um ponto primordial da minha sustentação, era no sentido desse processo dosimétrico, né? Então, se o desembargador Fábio, né, fez, né, relatou bem e nesse ponto aí reduziu as penas, a defesa não tem nenhuma insurgência, não, e eu dispenso. Certo. E o doutor Gadiel Carvalho, diante do adiantamento do voto pelo relator, Vossa Excelência tem necessidade de sustentar ou entende que já houve a satisfação da pretensão? Bom dia, Excelências. Bom dia, presidente Danei. Confirmo que eu vou dispensar a minha sustentação, visto que também satisfez o meu motivo da apelação. Ótimo. Então, eu vou colher os votos, né, dos integrantes da Câmara. Primeiro, o desembargador Eldelcio, como vota diante do voto do relator. Presidente, a conclusão é a mesma, eu acompanho. Certo. O desembargador Eldelcio comunica que acompanha o relator, ele na condição de revisor, né, do feito, e eu na condição de vogal também. O relator explicou muito bem, né, nos termos da lei, não haveria como considerar privilégio para o primeiro apelante, e ele adotou, como o juiz já adotara em relação aos outros 2. E houve a substituição, né, também em relação aos 2. Então, fica concluído esse julgamento. Pelo que eu captei, desembargador Fábio, que é o relator, mas o resultado do julgamento é o seguinte: parcial provimento aos apelos para redimensionar as penas dos apelantes, substituindo a sanção corpórea por restritiva de direito com relação ao 2º e 3º apelantes. Correto, presidente. Nos termos do voto do relator. Então, fica concluído o julgamento do número 32. Bom dia, doutor Norberto, doutor Gadiel. Bom dia, Excelência. Bom trabalho. Bom dia, Excelência. Obrigado. Nós vamos anunciar agora, pela ordem, né, o número 31. Vamos ver se o advogado já se habilitou ou conectou. Se não,
Caso o relator queira, podemos fazer esse julgamento. Número 31, desembargador Ivo Fávaro é o relator. Deixa eu ver aqui. 31. De Lusiânia, está inscrito. Mas o doutor Aureliano tem que participar dele, então esse aqui não tem como, né? Pela sequência, a doutora Priscila conectou, não? A advogada inscrita também não se fez presente, seria para o número 39 da pauta. Embargador, tem condição de julgar esse, embargador Deus, que é um a menos? Preciso, senhor presidente. Então, eu vou anunciar. É de Lusiânia. Embargador Delcio relata, eu estou na revisão. Doutor Altamir é o parecerista pela Procuradoria DFS. Doutora Priscila, advogada, não acessou a videoconferência. Ministério Público apelado. Tem a palavra, embargador Delcio, se puder fazer objetivamente. Isso aqui é segredo de justiça. Pedir para Ana Clara. Pois é, já complica, né? Porque tem que suspender a transmissão. Ana Clara, por favor, suspende a transmissão aí, a pedido do relator. Que ela está dando suporte para outras sessões também. Teria que tirar, né? Porque pediu a Secretaria de Justiça.
de Oliveira. O Tiago já está conectado. Pode ser visualizado. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, doutor Tiago. presidente. Bom dia. Está escrito para o número 34, que é uma apelação da comarca de Vianópolis, relatado pelo desembargador Ildeus. Sou revisor. Parecer da doutora Dark Corrêa. Ronaldo Ferreira da Silva é o apelante. Em Sapuca apelado, tem a palavra o eminente relator, desembargador Ildeus. Para o relator. Que é de Vianópolis. Trata-se de artigo 16 da Lei 10.826, de 2003, porte regular de arma de fogo e uso restrito. Dia 31 de 10 de 2018, os policiais civis cumprindo mandado de prisão, expedido contra o apelante, foram até a sua residência, situada na rua Miguel Jorge, na cidade de Vianópolis, na cidade de São Miguel, passa 4 comarcas de Vianópolis, sendo que ao chegar ao local foi atendido por ele, que portava em sua cintura um revólver calibre .357 Magnum Taurus com 6 munições. Houve discussão processual e o juiz julgou procedente a denúncia, condenou o apelante a pena definitiva de 3 anos de reclusão sem cumprir o regime inicial aberto, o qual foi substituído por 2 restritos de direito, conceito de prestação de serviço à comunidade e pagamento de R$6.000, R$100.000, concedido o direito de recolher liberdade. Ele usou contra os seus antecedentes, ele já foi condenado por lesões corporais e responde por ameaça, por 2 vezes, e porte legal de arma de fogo de uso permitido. Ela alega nulidade das provas que decorrem de invasão do domicílio, alega litispendência entre as ações penais 2018 001.30 e 2018 001.94. Defende, ela alega em desfundamentação da sentença, absolução, desclassificação por posse de arma de fogo de uso permitido, desclassificação de porte legal de arma de fogo e uso restrito para uso permitido. Não é a mesma coisa. Questiona a Procuradoria do Dr. João Dark Corrêa da Silva Oliveira opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para desclassificar a conduta para o artigo 14, o artigo 14 para o artigo 12 da Lei 10.826. É esse, em resumo, o relatório, senhor presidente, foi submetido à revisão de Vossa Excelência. Certo. Então, o doutor Tiago, Felipe de Oliveira, tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Agradeço, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos e desejar um bom dia, na pessoa de Vossa Excelência, Cumprimento ao senhor relator, desembargador Eudécio. Estão aí na sessão o doutor desembargador Zé Paganucci, o desembargador Ivo Fávaro, o doutor Fábio, o representante da Procuradoria, o doutor Sérgio. Tá? Um bom dia a todos. A nossa apelação aqui, ela traz 5 ou 6 teses, mas eu queria ficar adstrito a 2 questões que são situações eminentemente fáticas. Então, elas demandam algum tipo de arguição oral. As demais, a gente confia que o tribunal irá apreciar do ponto de vista do direito. É uma situação até interessante do ponto de vista jurídico, peculiar. Então, senhor relator, é um processo da comarca de Vianópolis. O Ronaldo, que é o apelante,